Hoje, no Produtor Quer Saber, vamos assistir a palestra do assessor técnico da Comissão Nacional do Café da CNA, Maciel Silva. Ele falou durante a segunda edição do programa Diplomatas no Campo, uma parceria da CNA com o Instituto Rio Branco. Vamos acompanhar. O café, como vocês sabem, ele tem um passado, um histórico no Brasil muito relevante, né? Ele chegou, em certos momentos, a ser 70% da pauta de exportação do país. Durante esse enorme tempo que o café sustentou o país, digamos lá, 100 anos, o que eles diriam o ciclo do café, desde então o café não deixou de ser relevante. Nós estamos tratando hoje de um sistema agroindustrial que é responsável pela geração de 8,4 milhões de empregos. Esse café que é cultivado em torno de 300 mil propriedades distribuídas no país. E se for falar do sistema agroindustrial do café como um todo, eu acho que vocês já têm uma noção. Ele começa com a indústria de insumos, né, que é direcionado para a produção, que é o nosso foco da Comissão Nacional do Café da CNA, que é os produtores, que nós digamos que é a maquinaria, a principal ferramenta de conversão de insumos em produção, que é o produtor rural. Hoje no Brasil e no mundo, digamos assim, são duas espécies que são principalmente cultivadas, que é o café arábica, que é o coffee arábica, e o café conilon, conhecido popularmente como conilon, que é o coffee canéfora. Existe no mundo, dentro do gênero Coffea, em torno de 106 espécies, mas essas duas que têm a maior relevância. As outras deixam de ser importantes? Não. Elas ainda são muito importantes, principalmente nos trabalhos de melhoramento genético e manutenção de um banco de germoplasma nacional. Pode ser que essas espécies venham ser reutilizadas em outros cruzamentos, de acordo com os cultivos vão mudando, com as perspectivas de produção vão alterando de acordo com as exigências do consumidor. Então, saindo da produção, esse café é destinado para a indústria de transformação. Tem alguns elos no meio que nós chamamos de maquinistas, cooperativas ou corretores. Esses maquinistas, eles ocorrem em regiões de montanha, mas são pessoas que trabalham com beneficiamento. Esse café, quando ele sai da lavoura, ele sai com casca, entre outras impurezas misturadas na produção, e esses maquinistas são responsáveis pelo beneficiamento e eles revendem esse café. Algumas vezes eles atuam como atravessadores. As cooperativas são cooperativas de produtores, que normalmente no café, tradicionalmente, se desenvolveu bastante como também estoques armazenadores de café. Então, o principal produto que hoje nós temos, digamos, a nível de Brasil, é o café verde. Digamos que o 90% das exportações de café hoje ela vai no formato de café verde, sem nenhum processamento na indústria. E outro produto é o café torrado e moído, que ele é oriundo dessa indústria de torrefação, que é o mais consumido hoje no Brasil, que é o café de coador ou esse do expresso. E, com uma grande relevância também, a indústria de solúvel, que 80% desse café é destinado para a exportação. Então, tratando das duas espécies, o café arábica ele é mais destinado para a indústria de torrado e moído, e o café conilon para a indústria do solúvel, mas não é estritamente. Dentro da de torrado e moído, com o passar dos anos, houve uma ampliação da utilização desse conilon nos blends que a gente toma hoje em casa, devido principalmente ao baixo preço desse café. Comparativamente, o conilon ele tem um preço de mercado menor do que o café arábica, então as indústrias de torrefação passaram a utilizar ele numa maior proporção. E a indústria de solúvel ela é estritamente dependente desse café conilon. Por quê? O café conilon, pela característica da espécie, ela tem um teor maior de carboidratos e sólidos solúveis. Então, o rendimento dele na indústria chega de 20% a 30% superior do que o café arábica, na indústria de solúvel. Então, por isso que ele é mais utilizado. Esse café segue para as tradings e é destinado à exportação.
e chegando ao consumidor final nas diversas maneiras, seja no varejo, no mercado interno, seja no mercado externo, com ou o café verde ou a reexportação. Então, que é um papel ou algo que os senhores vão ouvir muito, é por que o Brasil exporta café verde em seu maior volume e não o café torrado e moído com maior valor agregado. Isso se deu a diversos processos desde a história do café no Brasil. Então, o Brasil ele se especializou muito na produção e a indústria não acompanhou essa mesma evolução. Ao passo que, na Europa e Estados Unidos, grandes marcas se formaram também, com acesso muito próximo dos consumidores, dos países maiores consumidores, que não impediram, mas limitaram esse desenvolvimento. E o Brasil também, com essa evolução, desenvolveu um mercado interno muito grande. Hoje nós somos o segundo, apesar de ser o maior produtor, o maior exportador, somos o segundo maior consumidor de café do mundo. Então, essas indústrias, com um mercado interno muito favorável, a pauta de exportação não cresceu tanto aos olhos das indústrias nacionais. Certo? Alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser parar e perguntar, sinta-se à vontade. Então, com um resumo, principalmente nas ações que a comissão vem desenvolvendo, nós costumamos dividir as atividades abruptamente em 3 estágios: antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. Essa divisão ela com foco no produtor. Então, quer dizer, quando você pensa em cafeicultura, por mais que tenha esse papel social, essa geração de emprego, essa relevância, o produtor não está no campo para brincar ou produzir café apenas por amor. É uma atividade econômica onde a rentabilidade é o foco, certo? Então, qualquer atividade que se almeje lucro, você está pensando em 2 variáveis, ou reduzir custo ou aumentar preço. Então, quando se direciona-se o foco para o produtor, então a gente divide antes da porteira e após da porteira. Antes da porteira, nós vamos trabalhar todas as possibilidades de reduzir custo, que ela entra nessa maquinaria de produção, ou seja, usar um mínimo de insumo para aumentar o máximo de produção e que tenha, após a porteira, um bom preço de venda, que no final acarreta naquele lucro, naquela rentabilidade que esse produtor espera. No entanto, como é uma bebida muito apreciada, que o padrão de qualidade é muito importante e, devido a esse sistema agroindustrial que se construiu, essa atividade ela não é isolada, não é uma linha reta, ela é muito dependente do ambiente organizacional e institucional que está inserido. Então, se você acompanhar essa evolução do café no Brasil, muita da evolução tecnológica, do direcionamento da produção, está muito relacionado com o ambiente onde está inserido, seja com as exigências do consumidor, seja com o desenvolvimento e pacote tecnológico que exista dentro do país. Então, ao se analisar a cadeia produtiva e o sistema agroindustrial, deve-se levar em consideração todos esses fatores. Como eu disse, são 2 espécies principais que são cultivadas em diferentes regiões. Essas 2 espécies, além de ser diferenciado no produto final, como eu disse, teor de cafeína, sólidos solúveis, o sistema de produção ele é bastante diferente. Geneticamente também, elas não se cruzam. Uma das espécies, que é o Coffea canephora, tem 22 cromossomos, é um diploide. O arábica é um tetraploide de 44 cromossomos, um de polinização aberta, outro de polinização fechada. Então, essas espécies não são compatíveis e exigem características diferentes do ambiente, o que caracteriza a distribuição territorial dessas espécies no país. O conilon, que é o Coffea canephora, é cultivado principalmente no Espírito Santo e no sul da Bahia, e uma nova fronteira agrícola, que é o estado de Rondônia, que tem se caracterizado com um aumento de produção constante e produtividade, com um desenvolvimento tecnológico muito grande, principalmente resultante do Espírito Santo, com o desenvolvimento de novas variedades clonais, dentre outras tecnologias que
que o Espírito Santo desenvolveu. Rondônia hoje importa essas tecnologias e tem um desenvolvimento muito grande. O café arábica é cultivado principalmente no estado de Minas Gerais, que corresponde por mais de 50% da produção nacional. São Paulo, quem acompanhou a história do café no Brasil vê que São Paulo é um polo importante. O norte do Paraná, Bahia, e há outros cultivos espalhados, mas com pouca relevância econômica. E o café arábica também é cultivado no Espírito Santo, apesar da produção do estado do Espírito Santo, 70% ser de coffea-canephora, que é o conilon. Certo? Então, vamos ver as estatísticas mais recentes. Isso aí é a área em produção com café. Como eu disse, Minas Gerais, 50% da produção, e os outros estados produtores, com uma área em torno de 2 milhões, levando em consideração as oscilações anuais, mas, em média, uma área cultivada de 2 milhões de hectares. Produção, nós tivemos uma produção recorde nessa safra, somando-se arábica e conilon. Então, tivemos a produção de 51 milhões de sacas. Minas Gerais, devido à quebra de safra no Espírito Santo que ocorreu do conilon, este ano ela correspondeu por 60% da produção nacional. E produtividade. Quando eu falei que a cafeicultura está inserida dentro de um ambiente que ela é muito dependente do desenvolvimento tecnológico, entre outros fatores, um deles está relacionado à produtividade. Vocês verem, nesse intervalo de 6 anos, vocês já conseguem ver uma diferença de 3 sacas na média nacional, um aumento. Saiu de 23 para 26. Vocês acham que isso é muito ou pouco? Muito? Pouco? Olha a produtividade de Minas Gerais. Compara com a produtividade nacional. Expressa que há um potencial de aumento, né? Se Minas chegou, os outros também podem chegar. Certo? Então, vocês ainda acham que é muito ou pouco? Depende, né, com quem você está comparando. Mas, se você pegar no contexto histórico, desde 1990, eu gosto desse ano porque foi quando eu nasci, nós tínhamos uma produção em torno de 8 sacas por hectare. Em 2016, nós chegamos a quase 26. É muito? Ainda não, pode ser mais, mas comparativamente nós tivemos uma evolução, um desenvolvimento tecnológico que nenhum outro país chegou até hoje, produtor de café. Certo? E fica claro, nessa linha, um efeito serrote, que é uma característica do café. O café tem uma característica de produção bianual. Isso, pela característica fisiológica da espécie, principalmente da arábica, a produção de 2 anos se sobrepõe. Então, se eu tenho um ano de alta produção, ele vai demandar mais nutrientes e a do ano seguinte fica comprometida. Então, ele tem uma alta, uma queda. Então, mas se você considerar um padrão, ele tem um crescimento. Então, esse efeito serrote. Ele não ocorreu em 2014 e 2015 por conta de efeitos climáticos, que houve seca, então ela foi baixa nos 2 anos e voltou em 2016 com uma força maior. Certo? Produção mundial de café. Como eu disse, essas duas espécies exigem características de ambiente diferentes, mas elas são oriundas de uma região muito próxima na África, a região da Etiópia, e com um clima tropical. Então, a cafeicultura no mundo, pelas suas exigências de temperatura, pluviosidade, se desenvolveu numa faixa tropical. Então, todos os outros países produtores de café estão ali entre os trópicos, seguindo a linha do Equador, principalmente. E, se tratando de produção mundial de café, nós somos responsáveis por 33% do café produzido no mundo. Seguido pelo Vietnã, com 19%, Colômbia em terceiro. Com destaque, o Vietnã é produtor de coffea-canephora, que é o conilon, que no mundo é conhecido como robusta nas cotações de bolsa, mas é o conilon que nós conhecemos aqui. A Colômbia, Indonésia, Etiópia e depois vem outros países com uma produção menor. Evolução da produção mundial. Isso aí, se você comparar
4 anos. O Brasil teve aqueles 2 anos, 2014 e 2015, como eu disse, com problema de seca. 2016, ele reestabeleceu. Quando eu falo desenvolvimento tecnológico, da produtividade, a sustentabilidade que a cafeicultura tem hoje no Brasil, eu gosto muito de utilizar esses números aqui. Se a gente pegar a produção do Brasil e comparar com a soma dos outros 4 concorrentes, você vai ver que ela é muito similar. Nós, em primeiro lugar, estamos produzindo quase que o mesmo montante da soma de todos os outros 4 concorrentes que estão vindo seguidos. O que aconteceu? Com o uso correto das tecnologias, sustentabilidade ambiental e geração de renda, que sustentou esse país por 100 anos. Houve uma queda, mas ainda assim é muito relevante na economia e na geração de renda nas regiões onde está inserido. A exportação brasileira de café, no último ano, ela fechou em torno de 34 milhões de sacas de café. Vocês viram que nós produzimos 51 milhões, em torno de 34 foram exportados. Então, além de maior produtor, como eu disse, nós somos maiores exportadores e a sequência de maiores exportadores segue aquela mesma da produção. E o consumo também seguiu uma linha muito similar. Isso aqui é o consumo interno, no mercado interno. Hoje nós consumimos em torno de 20,5 milhões de sacas. Espera lá, consumimos 20,5, exportamos 34, produzimos 51. Conta não fecha, né? O que está acontecendo? Não, graças a Deus não. Ainda. Não se sabe depois de amanhã o que pode acontecer. Mas o que acontece é que existe o estoque de passagem, que nós chamamos. São produções excedentes de safras anteriores que foram postergando. Só que nós tivemos 2 anos de seca que os estoques foram muito baixos. Então, esse estoque de passagem ele foi baixo e há quem fala que ele foi inexistente. Mas nós temos uma dificuldade muito grande hoje, que é os levantamentos de safra. Ele gera muito questionamento em torno desse número, se ele realmente representa aquela produção que existe. E essa mesma dúvida em relação à produção, ela é refletida no mercado, que vem junto com uma volatilidade de preço muito grande. Então, já chegando ao fim, o Thiaguinho pediu para eu ser breve, eu fui bastante rápido. Mais relacionado à área de vocês, é a Organização Internacional do Café. Ela foi estabelecida em Londres em 1963. Ela administra o Acordo Internacional do Café, que envolve 48 membros nesse acordo, que inclui a União Europeia. Desses 40 produtores e 8 importadores, e os governos membros da OIC representam 98% da produção e 83% do consumo mundial. Então, se tratando do agronegócio café, esse é um panorama geral. E eu estou aberto para dúvidas e demais perguntas que surgirem. Obrigado. Ô Marcel, primeiro, obrigado pela apresentação. Eu queria saber sobre o mercado de máquinas de expresso, de cápsulas, que recentemente dominou no Brasil e, pelo que eu entendo, demorou um tempo até disputar legalmente o formato da cápsula, só que também demorou um tempo para os produtores brasileiros conseguirem produzir um café. E, geralmente, o café que são utilizados nessas máquinas são estrangeiros. Eu queria saber se isso afetou substancialmente a agroindústria do café e quais são as perspectivas do Brasil chegar até a dominar esse mercado. Porque principal as monodoses, que a gente chama as cápsulas ou aqueles sachês de 3 em 1, é a tendência mais recente do mercado mundial de café. Então, o mundo inteiro adotou e chegou no Brasil. Só que houve essas limitações, igual você disse, de patente. Ela era muito limitada a marca do produto com a marca da máquina. Então, ela servia apenas em uma única máquina, até que houve a queda de algumas patentes, você pôde utilizar. No Brasil, o uso ainda é muito limitado, mas ele é dependente de tecnologia, de produção das cápsulas, até porque
as cápsulas que vieram com a tendência de lá para cá, vieram sob o comando de grandes empresas que dominavam esse mercado. E essas empresas trazem o café de fora, grande parte dele, que vem com um maior valor agregado de custo. Para o mercado interno vai acontecer um maior uso? Pode ser que ocorra. Esse uso ele vai estar refletindo também dentro daquele sistema agroindustrial, principalmente do café Conilon, que hoje ele gira em torno de 25% a 30% da produção nacional, pode ser que aumente, exatamente por aquilo que eu falei, maior teor de sólidos solúveis, maior teor de carboidratos. Então, na monodose, pelo hábito dos consumidores de tomar um café mais forte no expresso, pode ser que haja um estímulo para a produção maior do Conilon.